Oi, gente, eu sou a Nath Manso, minha estudante do segundo ano do ensino médio, e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre dois filos do reino Animalia, filos muito interessantes que contêm dois tipos de vermes. Então, bora começar. Se você quiser acessar o link desses slides, o link tá aqui na descrição, também o link de alguns vídeos que eu vou mostrar um pedacinho durante essa videoaula. Bora começar. Primeiro, a gente vai falar sobre os plateumintos. Existem três classes principais de plateumintos dentro dos filos, do filo dos plateumintos, que são a classe da turbelária, a classe trematoda e a classe cestoda. Essa classe aqui é a única classe que não contém parasitas, porque a gente acha que todos os vermes, na verdade, são parasitas, transmitem doenças, mas não são todos. Essas duas últimas classes aqui só contêm parasitas, mas essa outra aqui não. As planárias, que estão em sua maioria nessa classe aqui, têm vida livre e não são parasitas, que tem nesse exemplo aqui. Esses outros são parasitas, e dessa classe aqui, os parasitas dessa classe não têm sistema digestório, porque a gente vai ver que os animais das outras classes têm sistema digestório, apesar de ser considerado incompleto. Esses daqui não têm. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora a gente vai falar sobre as características principais dos plateumintos. Eles são vermes achatados. Como vocês podem ver nessa imagem aqui dessa planária, esses daqui são microscópicos. As planárias existem de tamanho maior e visível a olho nu, apesar de existirem também planárias que não são visíveis a olho nu. Mas nesse caso aqui, nesse exemplo, ela é visível a olho nu e a gente pode observar que ela é compridinha, assim, vamos dizer assim, e ela é achatada. Ela tem um formato de lâmina, um formato de folha. E elas têm esse formato por uma razão. Em primeiro lugar, elas têm esse formato para facilitar a sua respiração. Então, a troca de gases nesses animais acontece diretamente através da sua pele. As células da epiderme dos plateumintos, então as células da sua pele mesmo, trocam os gases com o meio ambiente através das suas membranas plasmáticas. Então, elas precisam ser achatadas para que a maior parte das células dos plateumintos estejam em contato direto com a epiderme, né, com o meio ambiente. Porque se os plateumintos fossem volumosos, fossem condensados, no caso, as células não teriam, em sua maioria, contato com o meio externo, e isso dificultaria a troca de gases diretamente das células para o meio externo. Esse tipo de respiração é chamada de respiração cutânea. E eles também, para facilitar essa respiração, são encontrados somente em ambientes aquáticos ou, pelo menos, em ambientes terrestres úmidos, porque o fato deles estarem molhados também facilita a respiração cutânea. Os plateumintos são os primeiros animais bilaterais, como nós, seres humanos, que temos dois lados simétricos, e o fato deles serem bilaterais possibilitou a ocorrência do processo da cefalização. O processo da cefalização nada mais é do que o processo de surgimento de uma cabeça, que é uma região em especial do corpo que desempenha uma função muito importante, que é a função do controle do corpo, é onde está presente o cérebro. Esses animais aqui têm sim um cérebro, na verdade são dois gânglios cerebrais, não são exatamente um cérebro complexo como o nosso, mas é sim um cérebro primitivo. Isso foi muito importante. Eles também são acelomados, ou seja, eles não têm nenhuma cavidade no seu corpo na qual os órgãos deles eles possam se organizar. Por isso eles são maciços, eles não têm nenhum espaço oco nos seus corpos. Eles são triblásticos, ou seja, no seu desenvolvimento embrionário, eles possuem três tecidos embrionários, que são a exoderme, a endoderme e a mesoderme. Existem mais de 20 mil espécies descritas, algumas são livres, algumas são parasitas, e eles podem ter tamanhos microscópicos até 10 metros de comprimento. Alguns parasitas que estão, por exemplo, no intestino de hospedeiros se movem com o movimento do hospedeiro. Então ele deixa a vida levar ele, né? Ele vai com os fluidos daquele estômago, daquele intestino, e é assim que ele se move. Mas aqueles de vida livre, como as planárias, realizam um movimento ondulatório em S, como se fosse serpenteante, mas que anda para frente também, porque eles têm um sistema muscular primitivo. Os plateumintos têm músculos longitudinais, é como esse daqui dessa imagem acima, e tem também músculos circulares, como esse daqui. Isso possibilita o movimento. Para ajudar na movimentação, já que eles são achatados, alguns deles têm cílios
para movimentação e também eles liberam muco, que é como se fosse uma substância que facilita eles escorregarem pelo solo ou pelas pedras também. E o muco tem uma função muito interessante, que é também proteger os plateumintos de predadores, porque o fato deles serem escorregadios dificulta a captura desses animais por predadores. Então tem a função de ajudar na locomoção e também de proteger esses animais de possíveis predadores. Sobre a fisiologia dos plateumintos. Nessa imagem aqui, a gente tem planárias que são microscópicas e vocês podem ver que parece que elas têm dois olhos aqui. Não são olhos, gente. Na verdade, esses dois buraquinhos aqui que parecem olhos são duas células. Essas duas células são chamadas de ocelos, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Os ocelos são células fotorreceptoras. Essas células conseguem perceber a presença ou não de luz. Isso é muito importante porque torna esses animais predadores um pouco mais capacitados. Eles conseguem perceber se onde tem luz é onde pode ter mais alimento, onde não tem luz pode não ter tanto alimento. E esses ocelos mandam a sua percepção para os gânglios cerebrais. Diferentemente dos quinidários, que é o filo dos corais, das águas-vivas, que tinham um sistema nervoso difuso, eles não tinham uma concentração dessas células nervosas. Os plateumintos têm. Esses dois gânglios cerebrais nada mais são do que duas massas de tecido nervoso, duas massas de células nervosas que são concentradas na região da cabeça. Eles também têm essas duas orelhinhas aqui, que são chamadas de aurículas. As aurículas nada mais são do que também duas células que são responsáveis por notar a presença ou não de substâncias químicas. Então, são ditas como células quimiorreceptoras. Isso também é muito útil para perceber se eles podem, talvez, quem sabe, ingerir aquela substância química ou ficar longe daquela substância química porque ela é talvez danosa ao corpo daquele animal. Eles têm uma digestão extra intracelular. Algo muito interessante é que a faringe, essa estrutura aqui, ela pode ser colocada para fora do corpo e ela é ejetada sempre que esse animal vai se alimentar. É a faringe que sai do corpo e suga o alimento quando há disponibilidade, leva esse alimento para a cavidade gastrovascular, onde ele é digerido e depois os nutrientes são absorvidos pelas células. Esses animais aqui são protostômios, ou seja, o blastóporo, na sua fase de gástrula, dá origem à boca primeiro. Então, eles não têm ânus, tá? Eles só têm a boca, que é a única abertura. Como eu falei, todos os plateumintos realizam respiração cutânea, mas alguns deles são espécies anaeróbias, ou seja, não precisam de oxigênio na sua troca gasosa para a respiração celular, e algumas são aeróbias, precisam de oxigênio. A difusão de nutrientes, seja de nutrientes mesmo ou até mesmo dos gases para serem liberados pelas células da epiderme, ocorre diretamente pelas células, pelas membranas plasmáticas das células ao redor do corpo desses animais, porque eles não têm sistema circulatório como nós, seres humanos, que temos o sangue para realizar essa função. Os animais que usam a sua faringe para ejetá-la para fora e depois para sugar o alimento que está disponível são normalmente aqueles de vida livre, que meio que caçam o seu próprio alimento. Os parasitas, em sua maioria, que são como aquela classe que eu falei para vocês que não tem sistema digestório, eles não fazem esse sugamento de comida. Através do seu próprio corpo, as células da sua epiderme, da sua pele, absorvem os nutrientes que já foram digeridos pelo seu hospedeiro e esses nutrientes entram pelas membranas plasmáticas das células e são usados nesse corpo. Então, esses normalmente são os endoparasitas intestinais que fazem esse processo de já absorver o nutriente que já foi completamente digerido, já está completamente mastigado, ele só absorve. Outras espécies, na verdade, a maioria das espécies tem que sugar o seu alimento e digerir ele na sua cavidade gastrovascular, e esse daqui é o sistema digestório. E o sistema digestório daqueles plateumintos que têm esse sistema digestório é dito como incompleto. Ele só é dito como incompleto porque os plateumintos só têm uma abertura. Eles têm sim um sistema excretor, como a gente vai falar, mas no caso, tudo que entra sai pelo mesmo lugar, exceto o que acontece no caso no sistema excretor. Mas, por exemplo, eles só têm a boca. Então, qualquer excreta, qualquer resto de resíduo de alimento que eles não vão utilizar, entrou pela boca e vai sair pela boca também. Por isso, eles têm um sistema digestório incompleto, porque só tem uma única abertura.
Nesse vídeo, a gente pode observar um pouco aqui sobre o sistema excretor. Na verdade, esse vídeo aqui só mostra uma célula que é muito importante no sistema excretor, que é chamada de célula flama. A célula flama tem esse nome porque ela parece, o movimento que ela faz, parece o movimento de uma chama de uma vela, por exemplo. E é através desse movimento que essa célula consegue empurrar as excretas nitrogenadas ou os gases que precisam sair desse corpo, que saem então pelos poros. Como vocês podem ver, apesar da qualidade meio ruim desse vídeo, elas fazem esse movimento aqui que parece mesmo uma chama, e essas células são a mais importante da gente conhecer sobre o sistema excretor desses animais, que é bastante primitivo. E sobre a reprodução dos plateumintos, eles têm duas formas de reprodução. A primeira é sexuada e a segunda é assexuada. A sexuada é bem simples, ela pode ocorrer tanto por autofecundação, que é quando uma espécie é monoica, um indivíduo é monoico, ou seja, hermafrodita, ele tem os dois gametas e consegue se autofecundar. Essa fecundação é sexuada porque ocorre a fecundação, no caso, então toda reprodução sexuada envolve uma fecundação. E pode ser também fecundação cruzada, que é quando dois indivíduos de sexos diferentes acasalam nessa postura aqui, formam um ovo que é liberado e se desenvolve fora do indivíduo. O desenvolvimento pode ser tanto direto, que é quando não tem uma fase larval, como nessa imagem aqui, ou pode ser indireto, quando tem uma fase larval. Já a reprodução assexuada é algo muito interessante, que é muito estudado pelos cientistas, porque é simplesmente fascinante. Essa é a reprodução demonstrada por essa imagem aqui. A gente vai ver nesse vídeo que se uma planária, por exemplo, não só planária, mas todos os plateumintos, é que esse vídeo aqui fez esse estudo com as planárias, que são o tipo de plateuminto de vida livre. Se você cortá-la no meio com uma faca, essa planária vai se regenerar. Aqui a gente pode ver o cientista cortando essa pobre planária. Aqui é a cabeça, gente, essa parte que tem os olhinhos aqui é a cabeça. E assim que ela é cortada, vocês podem perceber que esse pedaço aqui começa a querer se juntar com a cabeça. Então, alguns pedaços vão tentar se juntar com um pedaço cortado. Outros, como esse pedaço aqui que permaneceu isolado, com o passar do tempo, vai começar a virar uma nova planária. Isso acontece, gente, porque a maior parte, né? Não a maior parte, mas esses animais têm muitas células totipotentes espalhadas no seu corpo. O que são células totipotentes? Células totipotentes são como as células tronco que nós temos somente quando a gente é bebê, que são as células que podem virar células de qualquer tecido, células que ainda não são especializadas. E o fato deles terem essas células, olha aqui, gente, esse pedaço aqui tá começando a surgir uma nova cabeça, com novos ocelos. Eles conseguem fazer com que esse pedaço de um corpo sem cabeça consiga formar a sua própria cabeça. E com o passar do tempo, todos aqueles pedacinhos daquela planária original vão virar novas planárias. Esta capacidade de regeneração é incrível. E nenhum outro filo tem, exceto as esponjas, no caso, tem essa capacidade. Isso é muito interessante. A maioria dos animais, como alguns répteis, aqui na verdade ele excretando pela boca, tá, gente? Excretando suas excretas, no caso. A maioria dos animais consegue regenerar, os que conseguem regenerar uma parte localizada do seu corpo, não a cabeça. As planárias, os plateumintos conseguem regenerar tudo, a sua cabeça, o seu sistema nervoso. Isso é muito interessante, é algo que os cientistas estão estudando loucamente para saber se isso pode ser implementado em nós, seres humanos. Agora a gente vai falar sobre os nemateumintes. Eles são tecnicamente parecidos com os plateumintes, por isso eu coloquei eles numa mesma videoaula. E é claro que nessa videoaula aqui eu não vou falar sobre nenhuma das doenças que os plateumintes e nemateumintes transmitem, porque senão vai ficar muito longo e é assunto para outro vídeo. Aqui a gente só está falando sobre as características gerais desses animais. Bom, os nemateumintes são como nessa imagem aqui, eles não são achatados, pelo contrário, eles são cilíndricos. E isso acontece, gente, porque eles têm celoma. Na verdade, eles não têm o celoma em si, eles têm um pseudoceloma. Quando a gente fala que um animal tem um pseudoceloma, é como se a gente dissesse que ele tem um falso celoma. Esse pseudo, né, esse prefixo meio que indica isso. Porque o que que acontece? O celoma em si é uma cavidade, um espaço vazio no corpo daquele animal para que os seus órgãos se organizem, certo? No caso dos nemateumintos, eles não têm um espaço vazio.
Eles têm um espaço, mas esse espaço é preenchido por um líquido, chamado de líquido pseudocelomático. Por ele ser preenchido de um líquido, não é um espaço vazio e então não pode ser chamado de celoma. Por isso ele recebe o nome de pseudoceloma. Eles são revestidos por uma cutícula protetora proteica, formada de proteínas. A cutícula dos nematelmintos tem várias funções. Quando esse animal for um parasita, por exemplo, ela é muito útil para proteger aquele animal de enzimas digestivas no estômago do hospedeiro, por exemplo. Ela também é muito útil para movimentação, porque ela é lisa, escorregadia, então facilita o movimento ondulatório. Ela evita a perda excessiva de água. Ela também mantém a forma do animal, porque a gente vai ver que os nematelmintos não são achatados. Então, como será que eles realizam a respiração cutânea? A cutícula participa desse processo, porque a gente viu que os platelmintos têm esse formato achatado para facilitar a respiração cutânea. Então a gente para pensar, se os platelmintos são achatados e realizam a respiração cutânea, como assim os nematelmintos não são achatados e também realizam a respiração cutânea? Esse líquido faz com que eles mantenham uma pressão hidrostática dentro do seu corpo. Ele ajuda a manter a forma, ele ajuda a manter todos esses órgãos aqui nos seus lugares. Então, isso mantém uma estabilidade durante a locomoção. E como que isso ajuda na respiração cutânea? O líquido pseudocelomático ajuda também na difusão de gases, na difusão de nutrientes. Então, o fato da existência do líquido pseudocelomático compensa o fato de que os nematelmintos não são achatados. E também é que a gente entender assim, ambos os platelmintos e nematelmintos realizam respiração cutânea. Enquanto os platelmintos não têm esse líquido pseudocelomático, os nematelmintos têm, por isso eles podem ser cilíndricos, né, não serem achatados, porque o líquido pseudocelomático compensa o fato de que eles não são achatados e acaba facilitando a respiração cutânea, porque ele ajuda na difusão de nutrientes e na difusão de gases. Outra diferença entre os plateumintos e nematelmintos é que os nematelmintos têm um sistema digestório completo. Eles têm duas aberturas. Eles também são protostômios, ou seja, a primeira abertura formada é a boca, mas eles também têm o ânus. Eles também têm um sistema excretor, que saem através dos poros, né, as excretas, mas o que entra pela boca pode sair pelo ânus também, não vai sair nada pela boca, certo? Os nematelmintos também são animais que vivem em ambientes aquáticos, mas alguns conseguem viver em ambientes terrestres, porque eles têm essa cutícula que é lisa, que é escorregadia e acaba ajudando na respiração cutânea também. Eles também são triblásticos, protossômios, têm uma grande diversidade de nematelmintos. Uma curiosidade é que existem 80 mil espécies já descritas, identificadas, mas os cientistas acreditam que existam em volta de 1 milhão de espécies diferentes de nematelmintos por aí no mundo que ainda não foram descritas, não foram catalogadas, mas é uma grande diversidade. Existem mais nematelmintos no mundo do que nós, seres humanos, para a gente ter uma ideia. Existem nematelmintos de tamanhos variados, de microscópicos até 8 metros de comprimento. Esse daqui, de 8 metros de comprimento, foi parasita de uma baleia. Sim, o parasita de uma baleia tinha 8 metros de comprimento, pra vocês terem uma ideia. A locomoção deles também é parecida com a locomoção dos plateumintos. Eles têm também músculos longitudinais e circulares que permitem a movimentação ondulatória, como se fosse em S. E também o fato deles terem esse líquido pseudocelomático ajuda na locomoção, porque mantém as coisas no lugar, então facilita a locomoção, apesar de eles não serem achatados. A digestão é unicamente extracelular e acontece aqui no intestino desses animais. No caso aqui, a gente tem um nematelminto macho, por isso ele tem aqui, né, a espícula peniana, o testículo e tal, o espermatozoide também, mas em todos a digestão é extracelular, como nós seres humanos. E os nematelmintos têm uma forma única de reprodução, que é a reprodução sexuada. Eles também conseguem se regenerar, mas não da forma como os plateumintos conseguem. Eles são como algumas espécies de répteis que conseguem regenerar uma cauda ou algo do tipo, mas não exatamente se você cortar a cabeça de um nematelminto, eles vão conseguir regenerar a cabeça. Eles não têm essa capacidade incrível, no caso.
E a sua reprodução é unicamente sexuada porque eles precisam da fecundação. A fecundação pode ser autofecundação ou fecundação cruzada, apesar da maioria das espécies ser dioica, ou seja, os indivíduos serem sexos diferentes e precisarem acasalar entre si para formar novos indivíduos. A fecundação é interna e os ovos, depois que são formados, são liberados e se desenvolvem fora do organismo progenitor. Eles podem se desenvolver de forma direta ou indireta, lembrando que indireta é quando ocorre a formação de larvas nesse processo de desenvolvimento. E para terminar, vamos discutir um pouquinho sobre qual é a importância econômica e ecológica desses animais. Bom, a gente sabe que muitos deles, tanto os plateumintes quanto nematelmintes, transmitem doenças. Então, eles são sim responsáveis por bastante custo na saúde pública e também muita coisa que as pessoas não sabem é que os nematelmintes, principalmente, são responsáveis por muitos danos na agricultura. Eles são pragas, muitas vezes pragas, das culturas ao redor do mundo. Mas eles não são só pragas. Eu pesquisei uma curiosidade, é que da mesma forma que algumas espécies de nematelmintos prejudicam a agricultura, algumas espécies de nematelmintos se alimentam de outras pragas. Então, eles participam do controle biológico de pragas em culturas ao redor do mundo, porque a presença dos nematelmintos, de algumas espécies de nematelmintos, em certas culturas de plantas e plantações, ajuda a combater insetos ou outras pragas que estão destruindo as plantações. Então, existem algumas espécies que são benéficas, algumas que não são, mas é importante a gente entender que eles são animais muito presentes, existem muitos animais desses dois filos ao redor do mundo. Eles são importantes na decomposição de matéria orgânica, porque enquanto alguns se alimentam dos nutrientes do seu hospedeiro, alguns caçam a sua matéria orgânica, alguns caçam os seus animais, alguns se alimentam de partículas orgânicas dispersas na água, por exemplo. Então, eles ajudam na decomposição de matéria orgânica pequena, principalmente quando os plateumintes e nematelmintes são microscópicos. E por fim, como eu já falei para vocês, os cientistas estão estudando demais a regeneração dos plateumintes. Isso é muito importante, muito interessante. E o objetivo dos cientistas em estudar isso da regeneração é saber se um dia isso pode ser ou não implementado em nós, seres humanos. Então, essa foi a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, de ativar o sininho, de me seguir no meu Instagram, @nath.mansi. E é isso, um beijo. Continue aprendendo mais sobre biologia, que é muito legal. Em breve vem mais videoaulas no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!